Olá pessoal, tudo bem? Hoje essa aula é sobre estabilidade e controle. Estabilidade é a propriedade que tem um avião de retornar à posição de equilíbrio depois de sofrer um pequeno deslocamento. Controlabilidade é a capacidade de um avião responder ao comando do piloto, especialmente em relação à altitude e trajetória de voo. Se um avião quebrar devido a uma pequena rajada, o piloto poderá levar o manche à frente, colocando-o na altitude correta. Por isso, nenhum avião pode ser homologado sem possuir uma boa estabilidade. Então, estabilidade é a propriedade do avião de retornar à posição de equilíbrio, ou seja, a posição inicial que ele se encontrava, tudo bem? E controlabilidade é a capacidade do avião de responder ao comando do piloto, tudo bem? Estabilidade estática é a tendência inicial que um objeto mostra quando é afastado do equilíbrio. Se um corpo for afastado de sua posição de equilíbrio, três alternativas podem ocorrer. A primeira seria o corpo tende a voltar à posição inicial. Neste caso, ele é estaticamente estável, ou então pode-se dizer que ele tem a estabilidade positiva. Segundo, ele permanece na nova posição, não tendendo nem a voltar à posição inicial, nem a se afastar ainda mais. Ele é estaticamente neutro ou indiferente. Terceiro, se ele tende a se afastar ainda mais, será estaticamente instável, ou então pode-se dizer que ele tem estabilidade negativa, tudo bem? Bom, e nessa imagem aqui, esse primeiro quadrado aqui, ele corresponde à primeira alternativa do slide passado, tudo bem? Tendência de retornar ao equilíbrio. Então, de acordo com a lógica daí, seria o seguinte: essa bolinha tracejada, se eu movo ela sendo para a direita ou para a esquerda e eu solto, ela tende a voltar à posição inicial. Então, ela é estaticamente positiva, tudo bem? Já essa segunda aqui, se eu movo essa bolinha tracejada, seja para a direita ou para a esquerda, ela não tende a voltar à posição inicial e nem a se afastar ainda mais. Então ela é estaticamente neutra, ela é neutra, ok? E nesse terceiro aqui seria o seguinte: quando eu movo essa bolinha tracejada, seja para a direita ou para a esquerda, ela tende a se afastar ainda mais. Então ela não volta à posição inicial, ela não fica parada no mesmo local, mas ela tem a tendência de afastar ainda mais. Então, pode-se dizer que ela é estaticamente negativa, tudo bem? E aqui é sobre a estabilidade dinâmica. Enquanto a estabilidade estática só considera a tendência de um corpo retornar ao equilíbrio, o movimento resultante com o tempo, ela descreve o tempo requerido para um avião responder à sua estabilidade estática após ser afastado da sua posição de equilíbrio. Um avião com a estabilidade estática neutra terá a estabilidade dinâmica neutra. E o avião estaticamente instável será dinamicamente instável. Todavia, o avião com estabilidade estática poderá ser dinamicamente estável, neutro ou instável. Então, utilizando essa mesma imagem aqui do slide passado para representar a estabilidade dinâmica com relação à estabilidade estática, seria o seguinte: bom, e nessa segunda imagem aqui, nesse primeiro quadrante, você pode observar que o avião ele sai da sua posição inicial e sempre tem a tendência de voltar a ela, tudo bem? Nesse segundo quadrante, ele sai da sua posição inicial, porém ele não tende a voltar à sua posição inicial e também não tende a se afastar dela. E nesse terceiro quadrante aqui, ele sai da sua posição inicial e tende a se afastar ainda mais dela, tudo bem? E esse quadrante aqui representa a estabilidade dinâmica. A diferença da estabilidade estática e da estabilidade dinâmica, uma delas seria a seguinte: você percebe que a estabilidade estática, de acordo com essa imagem aqui, o objeto inicial dela está parado em qualquer um desses três, tudo bem? E de acordo com essa outra imagem aqui, representando a estabilidade dinâmica, o objeto, no caso seria o avião, ele já está em movimento, por isso que se diz que ele é estaticamente dinâmico, tudo bem? Porque ele já está em movimento e tende a voltar à posição, ou a ficar na posição neutra, ou a se afastar ainda mais da posição inicial. Então, só para revisar, quando a gente fala estaticamente, é porque ele está parado inicialmente em qualquer um desses quadrados,
E quando a gente fala dinamicamente é porque ele já está em movimento, tudo bem?